Olá, muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal. Bom, e venho trazer aqui um vídeo hoje para você sobre um tema um tanto diferente: dinheiro. Bom, de maneira geral, nós levamos o dinheiro como uma coisa muito leviana. Para ser muito honesto aqui com vocês, eu vou ir direto ao assunto porque eu creio que seja de utilidade pública o que eu vou comentar nesse vídeo aqui. Tudo bem? Então, muito prazer, me chamo Pedro. Se você gosta de vídeos que se tratam, que parecem mais como uma reflexão ou que te geram uma conversa que você pode trocar uma ideia e se sentir livre nos comentários, bom, sinta-se bem-vindo. Bom, vamos direto ao assunto: dinheiro. Bom, de maneira geral, as pessoas tratam o dinheiro de uma maneira muito leviana, como eu mencionei agora há pouco. Elas trabalham, elas colocam esforço, elas colocam seu intelecto, elas colocam a habilidade que elas demoraram tanto tempo para conquistar e adquirir. E aí, na hora que elas vão ter aquilo que elas trabalharam tanto para possuir, que é o dinheiro, ou sei lá, aquele bônus salarial, ou um númerozinho na tela, né, que hoje em dia não existe mais praticamente dinheiro, que seria isso daqui, né? A maior parte das pessoas não vê mais dinheiro de verdade, não existe mais isso daqui na vida das pessoas, e aí porque elas não veem dinheiro, o dinheiro não existe, né? Até porque quando você possui dinheiro com você, você possui um maior senso de autorresponsabilidade, na minha opinião. Mas isso é assunto para outro momento. Mas assim, você trabalha tanto, você se esforça, você coloca seu intelecto, você coloca suas habilidades, você coloca tudo isso para você conseguir dinheiro. E aí na hora que você consegue aquilo que você tanto batalhou para ter, você aposta. Ou você investe seu dinheiro de uma maneira burra. É como se você pegasse todo o seu esforço e jogasse ele no lixo, na minha opinião. E por que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou colocando dessa maneira? Porque as pessoas, elas vão lá e elas... Eu conheço pelo menos algumas pessoas que são assim. Elas julgam os outros que estão gastando seu dinheiro comprando coisas para eles mesmos. Mas aí, na hora de você investir ou utilizar o dinheiro que você tanto diz que batalhou para ter, você vai lá e gasta ele da maneira mais burra possível. O que, na minha opinião, não faz sentido algum. Você se esforça tanto para ter aquilo, você diz para os outros que eles estão gastando o dinheiro deles de uma maneira insensata, e aí quando chega a sua vez de administrar o seu dinheiro, você vai lá e trata ele como o tempo da sua vida. É como se você simplesmente escolhesse furar o pneu do seu carro no meio de uma rodovia e torcesse para que alguém fosse lá passar para remendar o seu pneu. Ou com um step, porque você não levou o step. Ou com a habilidade de poder resolver aquilo para você, já que você não sabe. Independente da alternativa, todas são ruins porque você está dependendo da sorte para que aquilo seja realizado. E isso é uma coisa que eu nunca entendi na cabeça das pessoas. Elas batalham tanto para ter o pouco dinheiro que elas possuem, para ela ganhar o pão de cada dia, literalmente. Ela ganhasse os 1.500, 1.600 reais atualmente, que é o salário mínimo, e aí chega no final do mês, chega no início do mês, ela ganha aquele dinheiro, ela paga seu aluguel, ela paga sua conta de luz, e aí sobra 200 reais, e ao invés dela falar assim, cara, será que eu vou comprar um livro para aumentar meu conhecimento, para eu poder subir no meu cargo de trabalho? Será que eu vou, sair com minha família para espairecer um pouco a mente, sabe? Dar uma tranquilizada? Não. Ela leva o dinheiro da maneira mais leviana possível. Ela não procura um momento de tranquilidade para si mesma, onde ela vai se sentir minimamente recompensada com aquilo. Ela não procura uma maneira dela se sentir mais aliviada, com mais conhecimento para o futuro. Ela não se preocupa com nada disso. Ela simplesmente pega o dinheiro que ela demorou tanto para conseguir e ela joga ele fora, como se ele não existisse, como se ele nunca tivesse existido.
E aí ela repete esse ciclo de novo, de novo, de novo. Como se aquilo não fosse desgastante tanto para o mental, tanto para o emocional e tanto para as relações que ela tem com as outras pessoas. O fato é que você pode até enganar os outros dizendo para elas, para as pessoas, que você é um ótimo investidor, que você é um bom apostador, por exemplo, em jogos de futebol, ou em lutas, ou em corridas de carro. Você pode enganar os outros, mas você não consegue enganar a você mesmo, que você está com aquele vício, porque você ganhou uma, duas vezes e perdeu centenas, dezenas, tanto faz, dezenas ou centenas de vezes, e você já perdeu muito mais do que você ganhou. Mas aí você, por estar naquele vício, você continua retroalimentando aquilo, com a sensação de um cassino na palma da sua mão no celular hoje em dia, que você sequer precisa sair de casa para um caça-níquel para você perder o pão que você tanto trabalhou para ter. Você leva o dinheiro como se fosse um jogo, como se fosse um brinquedo. E aí, quando ele quebra ou sai de você, você chora como uma criança desesperada, correndo para o seu pai ou para sua mãe, esperando o mês virar, esperando você receber o seu tão suado salário de novo para fazer tudo novamente. O que não tem lógica. Você trata o dinheiro que você tanto trabalhou, aquilo que você tanto se esforçou, o dinheiro não precisa ser o centro da sua vida. O dinheiro não precisa ser a sua razão para estar vivo. O dinheiro não precisa ser o seu fim último, mas o dinheiro é necessário. A questão é que na nossa sociedade, principalmente no Brasil, eu vejo que as pessoas são, os brasileiros de maneira geral, nós tratamos o dinheiro como se ele fosse uma coisa sagrada, que as pessoas não podem conversar sobre aquilo, como se as pessoas tivessem que falar assim, não, eu não posso falar quanto eu ganho, porque a mixaria que eu ganho é mais do que a do meu coleguinha, e ele vai ficar com inveja de mim. Ao invés de você pensar, pô, cara, por que eu não converso sobre finanças, por exemplo, com os meus filhos e explico para eles por que a gente não pode gastar tanto? Por que eu não falo com meu amigo e vejo assim, cara, o que será que dá pra gente fazer para economizar, por exemplo, nessa conta de luz, nessa conta de água, por exemplo? Será que não tá passando ar que tá consumindo, aumentando ainda mais o nosso consumo de água? Pô, as pessoas precisam falar de dinheiro porque isso faz parte da vida cotidiana delas. Os números fazem parte da vida de vocês, mas vocês tratam de maneira burra. Vocês tratam de maneira como se o dinheiro fosse a coisa mais imoral que existe, como se o dinheiro fosse a raiz de todos os males. A questão é que o dinheiro não é a raiz de todos os males, ele é a solução para a maior parte delas. E isso é inegável. A questão é que você fala assim, ai meu Deus, o dinheiro é amaldiçoado, esse dinheiro, ganhei esse dinheiro aqui, e dinheiro é coisa do cão mesmo. Eu fui lá, chegou no final do mês, eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Olha aí que dinheiro maldito. Não, é justamente o contrário. Dinheiro era a solução e você foi imprudente. Você foi imprudente e não fez ele sobrar para que chegasse no final do mês e pagasse seu aluguel. Logo você foi despejado. O despejo que você sofreu não é consequência do dinheiro ser um mal, mas sim uma consequência da falta de dinheiro por sua falta de prudência. Entendeu? A questão é que as pessoas levam o dinheiro de maneira burra. Burra, burra, burra. E se ninguém te falou isso, seu pai não te falou isso, sua mãe não te falou isso, seu avô não te falou isso, se ninguém te falou isso, bom, aqui estou eu para te dizer isso. O dinheiro tem que ser levado a sério, ele não precisa ser o seu Deus, você não precisa, meu Deus, adorar o dinheiro como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, porque certas coisas não são pagas com dinheiro. Princípios não se compram com dinheiro, lealdade não se compra com dinheiro, amizades não se compram com dinheiro, verdadeiras amizades. Eu não tô falando do cara que vai com você pra festa na balada, ou pro cara que vai com você pro bar, ou para esse tipo de situação, ou para você chamar o pessoal para um churrasco, o qual você vai bancar, sempre vai haver gente quando você tiver dinheiro. Mas a questão é que o verdadeiro benefício das coisas só existe, o verdadeiro valor das coisas só existe para aqueles que não precisam gastar seu dinheiro. Como assim? Como eu falei, certas coisas não se pagam com dinheiro. Relações, família, tudo isso não se paga com dinheiro.
É valor, não preço. Mas todo o resto do mundo, esse edredom aqui, a minha carteira, esse celular que estou gravando esse vídeo, esse microfone, a Coca-Cola que eu estava bebendo aqui, tudo isso se paga com dinheiro ou troca. Mas como não vivemos mais no mundo de escambo, é dinheiro mesmo. Então leve o dinheiro a sério. Leve-o como se você tivesse que ganhá-lo, que adquiri-lo. E quando você tiver ele em sua posse, quando você tiver dinheiro na sua mão, ou na sua conta, ou onde quer que esteja que você possua acesso àquilo, leve-o de maneira séria. Leve como um adulto. Seja uma pessoa minimamente razoável. Não seja levado pelos seus prazeres de você falar assim, eu não vou viver amanhã, então eu vou pegar aqui um empréstimo no banco e vou comprar tudo de cerveja de puta. Pô, cara, desculpa, mas você vai fazer merda, você está fazendo merda. Se ninguém te falou, como eu disse, cá estou eu para te dizer, seja mais prudente, seja um adulto. A questão é que você não vai ter a vida toda para você poder acordar e falar assim, cara, eu devia ter juntado um dinheiro. Quando você não tiver sua aposentadoria, você fala a vida toda que não depende do governo, que o governo não serve de nada, mas aí quando você chegar lá nos seus 60 anos e cortarem a sua aposentadoria, você vai ser o primeiro a estar lá na caixa eletrônica, batendo no portão e falando assim, por que cortaram meu benefício? Isso é burrice. O seu futuro depende única e exclusivamente de você. Então leve o dinheiro a sério. Seja adulto, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, seja doente, seja saudável. Tanto faz quem você é. Leve o dinheiro a sério. Bom, é isso. Esse vídeo é basicamente sobre isso. E pensar que isso daqui, esses 2 euros aqui que estão na minha mão, compram a hora de uma pessoa no Brasil. A hora de uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil é pago com esses 2 euros aqui. Que pra mim aqui é essa Coca Zero aí, que eu mostrei pra vocês. Leve a sua vida a sério. Porque sua vida é expressa por uma moeda, por uma nota. Que Deus abençoe cada um de vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E valeu.